Universo Diverso, com Luciana Neri. Nós vamos falar sobre a psicologia no hospital psiquiátrico. O nosso entrevistado é Wagner Lemos, ele é psicólogo, especialista em saúde mental com ênfase em dependência química, também especialista em psicologia clínica, mestre em linguística, tem aí atuação em saúde mental e responsável pela internação psiquiátrica do Crescêncio Silveira na área de psicologia. Wagner, vamos começar falando sobre o hospital psiquiátrico. Tem gente que ainda pergunta, ainda existe hospital psiquiátrico e qual a importância dessa instituição para a sociedade? Olá, Luciana. É importante porque, o hospital psiquiátrico ele existe, o hospital psiquiátrico ele faz parte do que o SUS tem para oferecer enquanto atendimento e cuidado para as pessoas. É interessante a gente abordar esse tema porque as pessoas não têm resistência para outros sintomas ou doenças, mas quando a gente está falando sobre a saúde mental, quando a gente está falando sobre o que é mental, as pessoas sempre vão ter resistência para isso. O hospital psiquiátrico ele é importante, ele é interessante, porque ele tanto trabalha com a internação, como ele também trabalha com o atendimento ambulatorial. Ou seja, as pessoas podem procurar um hospital psiquiátrico, mesmo se não estiverem em surto psicótico, se não estiverem apresentando algum sintoma grave, porque tem também a consulta aqui com o psiquiatra. Com certeza, perfeito, porque as pessoas todas, elas sempre sentiram e cada vez mais a gente percebe que as pessoas, elas se sentem sozinhas, as pessoas têm crises de ansiedade, as pessoas têm crise de angústia, as pessoas têm alguma alteração no sono por alguma situação que está vivendo. A gente passa por situações de luto, a gente passa por situações de tristeza, a gente passa por situações de perdas de pessoas significativas na vida da gente, ou por alguma situação social que nos é importante, como por exemplo um trabalho, alguma coisa que está associada a lazer, algo que está associado à nossa vida financeira, e isso tem um impacto em todos nós e temos uma reação diferente para situações e circunstâncias dessa natureza, que em hipótese alguma precisa ser julgada principalmente por nós que estamos sentindo isso. Então, se eu não estou bem, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou vendo que tem uma alteração no meu sono, se eu estou vendo que está tendo uma alteração no meu humor, está tendo uma alteração no meu paladar, eu sou uma pessoa que me alimento bem e eu estou percebendo que tem uma alteração comigo em relação a isso, e isso tem a ver com a situação social que eu estou vivendo, isso tem a ver com a situação interpessoal que eu estou vivendo, alguém que eu gosto muito, ou eu perdi essa pessoa, ou houve um rompimento na relação com esta pessoa, ou eu estou passando por uma situação financeira complicada, difícil, ou eu estou endividado, eu estou percebendo que eu estou cada dia que passa fazendo mais dívidas e dívidas e dívidas. As pessoas ao meu redor estão me sinalizando em relação a isso, e às vezes a gente tem uma resistência a perceber, mas essa autorreflexão é importante, e muitas vezes a gente não vai dar conta para fazer isso sozinho. Por isso que um hospital dessa grandeza, desta natureza, ele é importante, porque ele também tem um serviço ambulatorial, e aí é importante porque dentro desse serviço ambulatorial vai ter a nossa profissão, a psicologia, para poder atender essas pessoas, para poder fazer intervenção junto com a equipe de enfermagem e médica dessa instituição, que aí talvez não é só medicamento, mas também a medicação, mas do quanto que a ciência psicológica, as nossas intervenções são importantes para que a pessoa possa se entender, para que a família possa também entender essa pessoa, para que o contexto social dessa pessoa e dela própria se entenda melhor. As pessoas continuam com muito preconceito com relação a esse tipo de instituição. Por que, Wagner? É importante as pessoas entenderem o que é manicômio. E aí vem a reforma psiquiátrica. Muitas vezes as pessoas eram largadas, jogadas pelos seus familiares dentro dessas instituições que eram os manicômios, e simplesmente essas pessoas viravam as costas e deixavam os seus lá. Então, por esse motivo, a gente ainda tem esse rótulo, a gente tem esse ranço, tamanho associado ao hospital psiquiátrico. Mas é importante a população entender que o hospital psiquiátrico não é manicômio. Qual é a diferença? Depois da reforma antimanicomial, o hospital psiquiátrico, você tem dia para ser internado e você também tem dia para sair dessa internação. Geralmente uma internação dura em torno dos seus 20, 30 dias. Tem alguma outra situação que talvez perdure mais um pouquinho, porque a gente está falando de crise. Então, internação remete a esta palavrinha, crise. E o que é uma crise, Wagner? Como identificar? Se a pessoa está desorganizada, se a pessoa saiu do seu basal, aquilo que é comum para Wagner, aquilo que é comum para Luciana, aquilo que é comum para qualquer pessoa, a gente percebe que aquele comportamento, fulano está com um comportamento diferente, fulano não está organizado do ponto de vista mental,
aí é necessária a internação. Então, a internação é para dar conta de uma crise, lembrando que depois que sair da crise, a gente tem os atendimentos ambulatoriais, tanto dentro do hospital aqui do Crescente Silveira, como também a gente tem esse atendimento ambulatorial na rede CAPES e também nos serviços de escolas de psicologia, quando a gente está falando de atendimento psicológico, de atendimento psicoterapêutico. Como também as pessoas também podem ser assistidas, talvez, nos seus ambulatórios privados, que muitas vezes as pessoas passam por lá, as clínicas privadas. No serviço privado, parece que o preconceito é um pouco menor, né, Wagner? A gente percebe que as pessoas não têm uma resistência, Luciana, quando a gente está falando de clínica. Mesmo se for uma clínica paga, uma clínica cara do ponto de vista para internação, para uma crise, as pessoas não têm muita resistência. Quando a gente está falando de uma clínica para os atendimentos, entre aspas, comuns aos atendimentos ambulatoriais, a gente não vê muita resistência das pessoas em relação a isso. Mas quando a gente fala de um hospital psiquiátrico, de uma instituição pública, a gente percebe que a resistência é maior. E o que a gente identifica é que essa resistência está associada justamente a essa ideia do que é manicômio. E aí é importante a gente reforçar com a população que não é disso que se trata mais. Então, um hospital psiquiátrico é para poder lidar com as crises das pessoas quando a gente pensa na internação e também pensando no ambulatório, tanto para a psicologia quanto para a psiquiatria, para a enfermagem, para as áreas de atuação que tem dentro do hospital, a gente está falando de dar conta de uma crise existencial nossa. Outra resistência também muito comum é o uso das medicações. A medicação é um agente, é um meio extremamente importante. Quando a gente está falando de alguns diagnósticos, por exemplo, esquizofrenia, é impossível a gente pensar em esquizofrenia sem o uso contínuo de uma medicação. É impossível a gente pensar num quadro de mania ou de depressão, quando a gente está falando, por exemplo, de um transtorno afetivo bipolar. E é importante as pessoas entenderem do quanto que isso é mais comum do que a gente imagina. E não faltam exemplos aí de pessoas famosas, bem-sucedidas, que assumiram seus problemas mentais, né? A cantora Rita Lee, eu vou dizer abertamente isso porque tem registro dessas informações dela nas redes sociais. Tem uma pergunta de Hebe para ela em relação ao fato de se ela gosta de uma cerveja, de um vinho. E ela responde para a Hebe que sim, que ela gosta, mas que ela não pode fazer mais uso dessa cerveja, que ela não pode mais fazer uso do vinho, porque ela é alcoolista. E junto com o fato de ser alcoolista, ela diz que ela tem um diagnóstico em transtorno afetivo bipolar. Ela foi uma pessoa que teve problema com substância psicoativa e ela diz que o gatilho para que ela pudesse se tratar e cuidar, principalmente do diagnóstico em transtorno afetivo bipolar, foi quando seu primeiro neto nasce. Então veja só, Rita Lee, que tem uma obra importante, que é um artista importante na nossa música popular brasileira, importante para nós pensarmos, importante para a gente poder dar conta melhor da vida através de suas composições, através de suas músicas. Rita Lee também já teve um diagnóstico em transtorno afetivo bipolar e ela deu conta, ela entendeu que era necessário tratar, que era necessário cuidar, e nesse aspecto, quando a gente está falando de transtorno afetivo bipolar, não tem como você abrir mão, não tem como você não pensar na possibilidade da medicação. Então, as pessoas têm resistência ao tratamento e têm resistência à medicação primeiro, o que tem que ser quebrado, né? Porque às vezes é necessário para poder continuar a viver de uma forma produtiva, de uma forma mais potente. Perfeito, e somado a isso, a gente precisa entender que uma coisa não desfaz da outra. Então, assim, tem um papel, uma função que é da medicação, como também tem um papel, uma função, e esse papel e essa função que eu vou dizer agora é extremamente importante, que é justamente da psicologia. São questões que a gente precisa adentrar na vida das pessoas, que as pessoas precisam falar, que as pessoas possivelmente precisam falar sobre suas dores, precisam falar sobre seus segredos, precisam falar sobre suas angústias, sobre coisas que são demasiadamente importantes para ela, que muitas vezes ela não está à vontade para falar para o pastor, que ela não está à vontade para falar para o pai de santo, que ela não está à vontade para falar para o grande amigo, a grande amiga, para o pai e mãe, que ela não está à vontade para falar para o padre, e que é extremamente importante ela falar isso dentro de uma estrutura psicoterapêutica. Mas tem também outras pessoas que buscam o diagnóstico, né? Que ficam nas redes sociais ali o tempo inteiro querendo descobrir o que são, como é que são, às vezes acreditando até em fake news. Que importância tem o diagnóstico num contexto de adoecimento mental? É interessante porque assim, a gente precisa do quanto que o diagnóstico ele é importante, do quanto que a gente entender sobre o diagnóstico, sobre aquilo que a gente está sentindo. Isso é extremamente importante. Mas aí, assim, entra outras questões que talvez a gente precisaria de mais tempo para discutir, para não ficar uma coisa solta. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de transtorno de personalidade, muitas vezes as pessoas se apoiam nesses diagnósticos para uma espécie assim, de uma autoblindagem, para uma espécie de uma negação, para um enfrentamento das coisas que a gente precisa, de que é necessário, a gente precisa assumir, de que a gente precisa entender.
de determinados comportamentos que a gente apresenta dentro das relações interpessoais, das relações conjugais, das relações sociais, e do quanto que a gente precisa, muitas vezes, nos refazer diante disso. E daí a importância da psicologia, né, de um tratamento psicoterápico também. A psicoterapia é importante em relação a isso, porque a psicoterapia ela lhe dá a possibilidade de você ter esse autoconhecimento do que de fato você precisa afirmar dentro de uma relação com outra pessoa, mas também ao mesmo tempo o que você precisa recuar, o que você precisa se refazer, se ressignificar do ponto de vista assim, eu preciso mudar esse comportamento. E existem diagnósticos que até entram assim em moda, né? São preferidos por algumas pessoas. Quando a gente está falando de diagnóstico, por exemplo, eu vou dar uma ênfase a transtorno de personalidade, muitas vezes as pessoas se apoiam nisso como se fosse uma espécie de uma vitimização. O escudo que ela usa para se proteger do mundo e de si mesma para não enfrentar. Positivo, perfeito. Então, assim, esse autoconhecimento é importante, porque é como se fosse assim, não é possível que todas as pessoas estão sempre erradas, não é possível que o mundo está sempre errado e só eu estou sempre certo ou certa. Não é possível isso. É esse movimento que a gente precisa fazer. A pessoa que não tem diagnóstico precisa fazer esse movimento e a pessoa que tem um diagnóstico, principalmente em transtorno de personalidade, precisa fazer esse movimento. Eu estou sempre certo ou certa nas minhas decisões, nas minhas posturas e as outras pessoas não. Então, do quanto que é importante a gente refletir sobre isso. Somado ao transtorno de personalidade, é comum situações, por exemplo, que remetem às tentativas de suicídio, porque passou por uma frustração tamanha, passou por uma decepção muito grande. Então, do quanto que é importante a gente procurar uma unidade de saúde como essa e também do quanto que é importante, depois de uma possível internação ou de um atendimento ambulatorial, do quanto que é importante assim, uma aceitação de um tratamento pós-internação. Bom, a internação tem um tempo limitado, você falou, mas o tratamento com o psicólogo, né, um tratamento psicoterápico, ele costuma demorar mais. Como fazer dentro de uma instituição de internação psiquiátrica com que o paciente perceba a necessidade da continuidade desse tratamento, até mesmo para não reincidir em novas crises? Perfeito. E aí eu reforço do quanto que as instituições de ensino elas são importantes. Então, assim, aqui no Hospital Psiquiátrico, a gente já tem essa parceria, tanto com os estudantes da UESB quanto com os estudantes da UFBA, de começar a fazer essas intervenções ambulatoriais dentro da internação com os pacientes. E aí, depois disso, vai ou para o ambulatório aqui dentro do Hospital Crescente Silveira, ou então vai para os serviços escolas dessas instituições. Aí em destaque o NUPS, que é um parceiro dessa instituição, os alunos dão continuidade a esse trabalho justamente dentro dessa instituição, dentro também desta unidade de saúde que é o NUPS. Daí o apoio importante da família, né, de se engajar nesse tratamento. Com certeza, a intervenção é feita com o paciente, com a paciente, e a intervenção também é feita com os familiares. É impossível, Luciana, a gente pensar no atendimento para uma pessoa sem observar o seu contexto. Então, assim, independente da abordagem que as pessoas estão utilizando, essa coisa sistêmica. Então, assim, a família precisa estar presente, a família vai participar, a família possivelmente vai participar de algumas sessões, um membro importante daquela família vai estar sempre nesse contexto. Então, isso é importante para as pessoas entenderem do quanto que é magnífico uma internação em saúde mental, que é um hospital psiquiátrico, do quanto que é magnífico os atendimentos ambulatoriais, do quanto que são magníficos os profissionais que participam e principalmente os estudantes que fazem parte desse universo. Muito obrigada, Wagner.